Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, e nossos queridos amigos Trita Parsi e o embaixador Chas Freeman estão aqui conosco. Bem-vindos de volta, Trita e embaixador. Nada aqui com você. Thanks, ou bem more ated. Deixe-me começar com você, Trita. Sabemos que você esteve no Oriente Médio, em Doha, e presumo que tenha conversado com autoridades de vários países da região. Qual é a sua compreensão da situação atual entre o Irã e os Estados Árabes? E como eles veem Israel e sua posição atual? Obrigado, Nima. É ótimo estar de volta com você e, claro, sempre ótimo estar com o lendário Chase. Acho que estão ocorrendo mudanças significativas na região. Ao mesmo tempo, acredito que a própria região talvez não esteja totalmente confortável com a velocidade com que isso está acontecendo. Vimos o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi, dizer no diálogo de Manama, há cerca de um mês, se não me engano, em um discurso bastante incisivo, que há muito sabemos que Israel é a fonte de instabilidade na região, e não o Irã. Acho que também é muito importante enfatizar que ele disse "sabemos há muito tempo", o que indica claramente que isso não é algo que surgiu apenas por causa do genocídio em Gaza ou do ataque a Doha. Trata-se de algo que já se sabia há algum tempo, mas só agora alguns estados estão mais à vontade para falar sobre isso publicamente. No diálogo de Manama, ele foi questionado pelo príncipe Turki da Arábia Saudita. Mas então o príncipe Turki, há apenas alguns dias antes do Fórum de Doha, disse mais ou menos a mesma coisa que al-Busaidi havia dito. No fórum, organizei um painel com o ex-ministro das Relações Exteriores do Irã, Dr. Zarif, o atual secretário-geral do CCG e um ex-funcionário europeu. E estávamos esperando explorar isso um pouco mais. Não sei se você assistiu ao vídeo, mas não seguiu exatamente nessa direção, porque ambos os lados começaram a falar sobre o passado. Acho que talvez os dois lados tenham reagido um pouco demais, e acabou se tornando uma discussão que mexia demais com feridas antigas, em vez de olhar para a situação daqui para frente. Mas acredito que no fim das contas, aquela conversa foi uma exceção. Foi bastante claro para muitos números de agir os assediados de decidir reuniões e trabalhos que em explicitantes. O desajeito de smores cursos de reader manual e lidar para esses desafios. Eles encontraram maneiras de administrar o relacionamento, o conflito e assim por diante. Não é uma situação ideal, mas eles sabem como lidar com isso. Eles não têm isso com Israel. Eles não têm uma forma de administrar o relacionamento ou a ameaça que vem vindo de Israel, porque os Estados Unidos, sob Biden, essencialmente deram a Israel carta branca. E essa é uma razão fundamental pela qual muitos dos outros estados, que normalmente têm as relações mais problemáticas com o Irã, mesmo que discretamente nos bastidores, estão reconhecendo que enfrentam uma ameaça maior de Israel do que do Irã. Claro, então você acrescenta ao quadro o fato de que a posição regional do Irã não é tão forte quanto antes, e assim por diante. O interessante em tudo isso, porém, é que, ao mesmo tempo, a estratégia de segurança nacional de Trump era meio confusa em muitas de suas partes. Mas sobre o Oriente Médio, em primeiro lugar, ela descreve as coisas como se tudo estivesse bem na região agora, o que, é claro, não é verdade. Depois, repete aquela formulação dos Estados Unidos, staffs com mais de 30 anos, de que o Irã é o principal agente desestabilizador da região. E isso realmente coloca os Estados Unidos fora de sintonia com a maioria de seus parceiros árabes neste momento, que estão muito mais preocupados com Israel do que com o Irã. E com boa razão, eu diria, depois do ataque ao Catar, por exemplo. Então acho que isso faz sentido. Minha própria percepção, já há algum tempo,
é que o Irã e os árabes do Golfo estão lentamente descobrindo um interesse comum em formar uma coalizão para equilibrar Israel, para contrabalançá-lo. Não é fácil para eles fazerem isso, dada toda a história que é tão facilmente relembrada. Mas essa é a direção das coisas. E os Estados Unidos, na região do Golfo Pérsico, na Ásia Ocidental, como em outras partes do mundo, adotam posições e oferecem descrições dos acontecimentos que são essencialmente ilusórias, em vez de baseadas em qualquer tipo de realidade. E o curioso, é claro, é que agora temos uma liderança em Washington, pelo presidente Donald Trump, e ninguém em seu círculo está disposto a dizer não a ele, ou a lhe dizer que o imperador está nu, ou a questionar seus julgamentos, às vezes totalmente fictícios, sobre o que está acontecendo no mundo e sobre como os outros veem a ele e aos Estados Unidos. Então isso é muito interessante, Trita. Sim, Trita. Sabe o que me impressionou? Foi o Zarif mencionar como o Irã está apoiando os atos de resistência sem se beneficiar deles. Esse é o ponto principal. Você vai ao Irã, conversa com pessoas comuns e elas dizem a mesma coisa. Qual é o benefício desse tipo de apoio aos atos de resistência para o Irã? Mas nós conhecemos a mentalidade no Irã. A visão da liderança é apoiar o povo palestino. Eles não vão abandoná-los. E esse não é o caso dos Estados Árabes da região. This is not the case for the Arab states in the region. Sim, e acho que foi dito muita coisa durante aquele painel em que Zarif levantou questões desconfortáveis, tanto para a liderança iraniana, por terem sido expostas publicamente, quanto, é claro, para muitos dos líderes árabes também. Tenho que dizer que não acho que tenha havido uma mudança significativa na opinião pública iraniana em relação à simpatia pelo povo palestino. Há um sentimento claro em várias partes da sociedade de que o Irã está se envolvendo desnecessariamente nessa luta. Fico me perguntando como parte disso mudou e como continuará mudando daqui para frente, porque tudo isso estava acontecendo antes de Israel atacar o Irã. Agora, Israel de fato atacou o Irã em meio a negociações. E acho que está bastante claro para a maioria que um ataque desse tipo provavelmente já teria ocorrido em 2006, se Israel tivesse a seguir e conseguir o Hezbollah. O que nos leva de volta ao que você disse no início. Se o eixo da resistência teve ou não alguma utilidade real para o Irã. Acho que podemos questionar se, no fim das contas, foi um saldo positivo ou negativo. Mas também podemos ser honestos ao reconhecer que foi justamente quando o eixo havia sido significativamente enfraquecido que os israelenses viram a oportunidade de levar a guerra ao território iraniano. Foi também nesse momento, quando o eixo estava enfraquecido, que surgiu o argumento. O presidente americano dizendo que por causa desse enfraquecimento, havia uma oportunidade de atacar o Irã. Coisas que presidentes anteriores, incluindo o atual, haviam recusado no início, quando as circunstâncias na região eram diferentes. Portanto, acredito que o eixo, como elemento de dissuasão contra um ataque israelense, funcionou enquanto pôde, até deixar de funcionar. Então, é claro, quando a força do eixo diminuiu, os israelenses viram aquela oportunidade. Isso não significa apoiar a ideia de que os iranianos deveriam voltar a essa estratégia ou algo do tipo. Mas acho importante observar que essas questões agora estão sendo muito politizadas dentro do Irã. E com essa politização, vem um certo grau de simplificação sobre o que realmente aconteceu. Qual era a situação no passado, se tudo isso foi ou não um grande erro desde o início. Certamente se pode fazer esse argumento. Mas estou pessoalmente bastante convencido de que, na ausência do investimento que os iranianos fizeram nisso, não apenas os israelenses teriam atacado em 2006, como também acredito que os Estados Unidos teriam atacado em 2004. Isso soa muito verdadeiro. Acho que aqueles no Irã que menosprezam o eixo da resistência o fazem porque ele foi enfraquecido e não representa mais uma grande proteção para o Irã, se é que algum dia representou. Mas Zarif e outros também destacam, com razão,
que o Hezbollah, por exemplo, não é um fantoche iraniano. O Irã não pode dizer ao Hezbollah o que fazer. Nasrallah, quando estava no comando do Hezbollah, era muito cauteloso em apoiar o Irã, ou os palestinos, aliás. Ele agia muito mais com sua visão dos interesses libaneses, e particularmente dos interesses do Hezbollah, do que com os do Irã. Mas a verdade é que, como Trita disse, o eixo da resistência era um baluarte contra um ataque israelense quando era eficaz, porque os israelenses nunca podiam ter certeza do que o Hezbollah ou outros fariam, se juntariam ou não a uma guerra contra Israel ao lado do Irã. Mas acho que agora tudo isso é muito relevante. O Times of Israel acabou de relatar em detalhes que Donald Trump e o primeiro-ministro Netanyahu, na verdade, começaram a trabalhar para o ataque de junho ainda em fevereiro. Eles planejaram isso e deliberadamente enganaram o público sobre uma suposta ruptura entre eles e uma diferença de opinião sobre como lidar com o Irã. E então, é claro, Israel atacou o Irã, seguido por um complemento americano ao ataque. E a relevância disso é que está muito claro que Israel está se preparando ativamente para outro ataque. Está realizando exercícios, por exemplo, exercícios de ataque de longo alcance, que têm o Irã como seu único alvo lógico. Assim, essa relação complicada entre o Hezbollah e Israel continua, com Israel violando o chamado cessar-fogo no Líbano e continuando a assassinar pessoas que considera inimigas, seja em Gaza, apesar do suposto cessar-fogo ali, seja no Líbano ou na Síria, nesse caso. Essa relação entre o Irã e os movimentos de resistência árabes ainda é muito importante para ambos. E posso entrar rapidamente nesse ponto? Li o artigo do Washington Post em que a matéria do Times of Israel se baseia, e devo dizer que tenho enormes dúvidas. Não acredito nessa narrativa. Acho que isso é, na verdade, um esforço deliberado para promover uma história que elimine qualquer possibilidade de desejo ou tentativa dos iranianos de retomar a diplomacia com os Estados Unidos. Uma teoria muito interessante, sim, mas, com base no que eu mesmo vi e também em conversas com pessoas que deixaram o governo Trump e estavam lá na época, esse artigo tenta apresentar uma teoria muito arrumada sobre o quão bem coordenadas as coisas estavam e quão profunda era a enganação. E isso, acredito, não é apenas falso, mas também algo que teria o efeito de garantir que a diplomacia nunca mais seja tentada. Acho que houve engano. Acho que esse engano começou provavelmente cerca de uma semana antes do ataque, quando aquela reunião estava acontecendo em Camp David. Não remonta a fevereiro. E eu conversei com pessoas do lado iraniano que também acreditam fortemente que toda a diplomacia foi uma farsa. Não acho que tenha sido o caso. E, novamente, digo isso com base em conversas que tive com muitas das pessoas envolvidas em todo esse processo. Não acho que tenha sido uma grande encenação. Também preciso ser muito franco. Não acho que esta administração seja capaz de sustentar um engano por tanto tempo, com esse grau de sofisticação. Nem acho que os israelenses sejam. E na verdade, Chaz, um possível motivo que corrobora esse material vazado é a alegação de Netanyahu de ser a ponte essencial para Donald Trump e os Estados Unidos. Mas isso faz parecer um manipulador maquiavélico de Donald Trump, o que é claro ele é, mas talvez não neste caso, como você sugere. Se eu tivesse do lado israelense, essa seria exatamente a história que eu gostaria que viesse a público. Essa é a narrativa. Nunca houve realmente muito conflito entre Trump e Netanyahu. O que quer que pareça um conflito agora, na verdade, não é. E eu sei que muitas pessoas tenderiam a acreditar nisso, mas isso realmente serve aos interesses de Netanyahu ter essa narrativa circulando. Especialmente pelo motivo que você acabou de mencionar, Chaz, que é o fato de estarmos claramente caminhando para outro ataque. E para esse ataque,
os israelenses farão tudo o que puderem para envolver os Estados Unidos. E a pior coisa que poderia acontecer seria se realmente houvesse algum esforço para reacender uma diplomacia de verdade. Não o que vimos até agora, e certamente não o que Trump parece achar que a diplomacia deve ser. Acho que Trump está sob uma impressão muito equivocada de que os iranianos são tão fracos que precisam capitular. Há duas falhas principais nessa percepção por parte de Trump. Primeiro, a ideia de que os iranianos são tão fracos. Não acho que sejam. Eles certamente foram enfraquecidos, mas não tanto quanto Trump imagina. E segundo, a ideia de que a capitulação é sequer uma opção. A capitulação poderia ser uma opção se realmente se acreditasse que isso significaria o fim do conflito. Mas não é assim que os iranianos veem a situação. Eles veem a capitulação apenas como algo que desloca a linha de frente do conflito das armas nucleares e do enriquecimento de urânio para os mísseis. E depois que capitularem em relação aos mísseis, isso passaria para as facas de cozinha. E assim por diante. Portanto, a capitulação simplesmente não é uma opção. E enquanto Trump mantiver essa percepção, não veremos uma diplomacia real. Mas há esforços sendo feitos neste momento para que uma diplomacia verdadeira aconteça. Narrativas desse tipo, que estão sendo divulgadas agora, têm um efeito muito prejudicial, e acredito que de forma deliberada, para sabotar isso. Em parte, novamente para concordar com você, porque isso nos lembra do uso da diplomacia como disfarce para um ataque surpresa. E, portanto, isso levanta dúvidas adicionais do lado iraniano sobre se o governo Trump realmente tentaria a diplomacia, o que, é claro, ele não sabe fazer. Não houve diplomacia real por parte do governo Trump em nenhum assunto. Houve esforços para produzir um cessar-fogo, mas em nenhum caso tentaram abordar as causas do conflito ou encerrá-las em um acordo de paz. Assim, temos um fracasso completo da diplomacia amadora e de compadrio, conduzida por Steve Witkoff e Jared Kushner. Não apenas no contexto Palestina-Israel ou no contexto do Irã, mas também no contexto da Ucrânia e em muitos outros, onde o presidente Trump afirmou ter produzido a paz. No máximo, ele produziu um cessar-fogo, e na maioria das vezes, nem isso. Não existe tal situação entre a Índia e o Paquistão, entre Ruanda e a República Democrática do Congo, entre a Tailândia e o Camboja, ou em qualquer outro lugar. Então veja bem, temos, como secretário de Estado, alguém que imagina que o charme pessoal pode superar os interesses nacionais e viaja pelo mundo se apresentando como diplomata, mesmo enquanto o Departamento de Estado implode e as pessoas saem por frustração. E claro, ele também é o assessor de segurança nacional, mas não coordena nada além de suas próprias falas contra a Venezuela. E é o arquivista nacional, o que talvez seja um cargo que não exija muito. E por fim, ele é o chefe do que restou da USAID. E eu não o vejo desempenhando nenhuma dessas funções. Por isso, continuo procurando evidências de competência diplomática em Washington e não as encontro. Trita, na sua opinião, quanto do que está acontecendo com o caso da Venezuela está relacionado ao que ocorre na Ásia Ocidental e no Oriente Médio? Sabe, quando se fala sobre a possibilidade de um ataque ao Irã, bloquear o Estreito de Hormuz e Bab al-Mandab, no Mar Vermelho. Como você vê isso em relação ao que está acontecendo se os Estados Unidos decidirem apostar tudo em uma mudança de regime na Venezuela? Eles querem garantir ou de alguma forma controlar o mercado de energia. Você acha que é esse o caso da Venezuela? Certamente isso não pode ser descartado. Antes de tudo, para deixar muito claro, o petróleo é sem dúvida um fator em tudo isso. E um dos benefícios do governo Trump é que eles não escondem essas coisas. Quero dizer, ele vai lá e diz claramente que acredita que o petróleo aparentemente pertence aos Estados Unidos.
Você não teria esse tipo de comentário durante a primeira invasão do Iraque ou durante a Guerra do Golfo Pérsico em 1991. Havia esse tipo de pensamento, com certeza. Então existe esse elemento. Não tenho tanta certeza de que o raciocínio imediato seja o de administrar o fechamento do Estreito de Hormuz em caso de uma guerra maior com o Irã, tomando o controle dos campos de petróleo na Venezuela, por vários motivos. E não pretendo, nem por um segundo, me passar por especialista em petróleo, mas estamos falando de tipos de petróleo bruto muito diferentes, indústrias completamente distintas, sistemas logísticos diferentes, quem compra de quem, e assim por diante. Acho que isso ainda causaria um grande choque nos mercados de petróleo, mesmo que os Estados Unidos estivessem no controle dos campos de petróleo venezuelanos. Isso não quer dizer, no entanto, que o petróleo não seja um fator importante no raciocínio do governo aqui. Mas você sabe, todos estão observando de perto o que está acontecendo com a Venezuela. E mesmo que isso possa não ter muito a ver com o que está acontecendo no Oriente Médio, é fascinante ver que os grupos que querem um confronto com a Venezuela, que querem uma invasão, que querem uma mudança de regime, são os mesmos que, pelo menos em termos de narrativa, estão conectando isso ao Irã. E há incentivos claros do lado deles para fazer isso. Porque, se conseguirem que Trump realize uma operação explícita de mudança de regime na Venezuela, o cálculo deles é que o nível de exigência será muito menor para pressioná-lo a realizar uma operação clara de mudança de regime no Irã ou em outro lugar do Oriente Médio também. Assim, a suposta ligação com o Irã é exemplificada na acusação totalmente fictícia de que o petroleiro que os Estados Unidos apreenderam de forma pirata, junto com sua carga, um ato de pirataria seguido de um ato de roubo, teria participado do transporte de petróleo para a Guarda Revolucionária ou para o Hezbollah. Eu não sei quantos postos de gasolina o Hezbollah opera. Duvido que sejam muitos, se é que existe algum. Essa é uma conexão bastante forçada com o Irã. E deixe-me dizer sobre o assunto da Venezuela, o verdadeiro alvo é Cuba. Acredita-se que se Cuba fosse privada do apoio venezuelano do governo Maduro, o país entraria em colapso. E há alguma base para essa crença, porque quando a União Soviética parou de fornecer petróleo a Cuba, ou de financiar as aventuras revolucionárias cubanas na África, a Venezuela, sob o governo Chávez, assumiu essa função. A relação entre Venezuela e Cuba é de dependência cubana em relação à energia vinda da Venezuela e de dependência venezuelana em relação ao apoio cubano aos serviços de segurança e ao sistema de saúde pública, nos quais Cuba desempenha um papel fundamental, tanto fornecendo pessoal quanto treinando os venezuelanos. Então, o perigo, no caso da Venezuela, não é exatamente o transbordamento para o Irã, eu acho, mas sim o fato de que isso, junto com a versão revisada da doutrina Monroe sobre Trump, é um convite para que todo país da América do Sul, Central e do Caribe, que tenha capacidade para isso, busque apoio da China, da Rússia e do Irã contra os Estados Unidos, e potencialmente desempenhe o mesmo papel que o eixo de resistência exerce contra Israel, ao trazer uma força contrária para o entorno americano. Mas é preciso ser uma pessoa bastante conspiratória para chegar a esse tipo de raciocínio. Ainda assim, é essa a base da ideia. Não se trata de um cálculo sobre os mercados de petróleo. Isso exigiria uma mentalidade muito mais sofisticada e global do que a que esta administração é capaz de demonstrar. Trita, durante o seu painel em Doha, Javad Zarif disse que, quando mencionou a situação com o eixo da resistência, eles não estavam se beneficiando disso. Estavam pagando por tudo relacionado a ele. Mas você mencionou a opinião pública. Eu presumiria, ou diria, que a opinião pública do governo iraniano, ou melhor, da maioria das pessoas, antes do ataque israelense ao Irã, era diferente do que é agora.
Os iranianos agora entendem a importância do eixo da resistência, porque o Irã foi atacado, e sabem que se o Irã não puder responder, isso seria desastroso para a economia iraniana e para a estabilidade regional. Mas também fiquei um pouco surpreso com o embaixador do Kuwait mencionar o PIB dos Estados Árabes e quase se vangloriar disso. É isso que eles acham que significa segurança? Eles realmente acreditam que o PIB deles, de alguma forma, os defenderia? Não acho que esse tenha sido o motivo pelo qual ele mencionou isso. Na minha opinião, não tive uma longa conversa com ele depois do painel, mas conversei com outros funcionários sobre o assunto. Acho que houve uma certa reação dentro do CCG às declarações de Oman e de outros. Eles quiseram deixar claro naquele painel que só porque compartilham um interesse comum com o Irã neste momento, já que ambos veem a completa imprudência de Israel como uma ameaça, isso não significa que as outras questões entre o CCG e o Irã possam simplesmente ser deixadas de lado. E se você ouvir com atenção o que o embaixador do Kuwait, o secretário-geral, diz, ele afirma: não podemos falar sobre interesses comuns em outras áreas antes que estes sejam primeiro avaliados. Pessoalmente, acho que essa não foi necessariamente a maneira mais eficaz de expressar o ponto de vista do CCG. Teria sido melhor, na minha opinião, deixar claro que existe um interesse comum, mas isso não significa que as questões anteriores foram apagadas. Ainda precisamos encontrar maneiras de resolvê-las, e assim por diante. Mas deixar claro, sim, há um interesse comum, isso não foi feito. E acho que essa é parte da razão pela qual a reação do Dr. Zarif também se tornou bastante intensa. Depois, a situação acabou se tornando muito divertida para o público, mas talvez não muito construtiva para as relações entre o CCG e o Irã. Acho que se eu fosse dar uma interpretação caridosa, diria que há elementos dentro do CCG que talvez concordem que existe uma ameaça comum, mas não querem que Teherã pense que isso significa automaticamente que todas as outras questões agora estão resolvidas. Houve uma tentativa de deixar esse ponto claro, mas ela não foi feita de forma tão eficaz quanto poderia ter sido, e então houve uma reação forte a isso. Mas veja, aquele painel, bem, acho que ele teve mais visualizações do que qualquer outra discussão em painel em Doha, exceto pela entrevista de Tucker Carlson com o primeiro-ministro. Mesmo assim, acho que é um pouco de uma exceção quando se trata do quadro geral. O quadro geral não se baseia no que foi dito naquele painel. O quadro mais amplo se baseia no fato de que, se você estiver em Mascate ou em Oman hoje, e vir que os israelenses bombardearam Doha sob o pretexto de que o Hamas estava lá, mesmo que os próprios israelenses tivessem pedido para o Hamas estar lá. Então, o que acontece da próxima vez que Mascate sediar negociações de paz entre os Houthis e outros grupos no Iêmen? Eles também serão bombardeados. Essas são as preocupações reais das pessoas de lá. E elas não desaparecem só porque houve aquela troca entre o Dr. Zarif e o secretário-geral. Há, obviamente, outras questões que precisam ser resolvidas, e ambos os lados precisam analisá-las com muita seriedade. Caso contrário, o interesse comum pode não acabar sendo um fator que aproxime as duas partes. Fomos lembrados disso, na verdade, pela declaração de Wang Yi de que a disputa das ilhas Tumbe Menores, as pequenas ilhas no Estreito de Hormuz, Abu Musa, Tumbe Menor e Tumbe Maior, precisa ser resolvida por meio de negociações e diálogo. Isso é profundamente ofensivo para o Irã, que sempre sustentou, desde que tomou as ilhas quando os britânicos deixaram o Golfo, que não há disputa sobre elas. A China parece achar que há uma disputa, o que é uma visão realista. Isso nos lembra o que Peter acabou de dizer, que há muitas questões que dividem os dois países. Ainda assim, é muito marcante que Busaid, um omanita, os omanitas são conhecidos por sua discrição e por evitarem tomar partido em disputas, tenha dito o que disse.
Isso mostra até que ponto Israel deixou a região inquieta com sua busca por hegemonia militar no Levante e seus ataques ao Irã e ao Catar. Trita, before leaving us, Sabe, Trita, antes de você nos deixar, quando Javad Zarif disse outra coisa sobre a política externa iraniana em relação aos Estados Unidos e a Israel, que eles estão voltando a uma política de resistência. Veja, nesse momento, a política é de resistência, porque eles não veem os Estados Unidos agindo com honestidade na forma como estão conversando com o lado iraniano. Foi algo enorme, porque ouvir Javad Zarif falar dessa maneira foi realmente algo que eu não poderia ter imaginado antes. O que está acontecendo? Você já conversou com ele? O que está acontecendo no Irã, na sua opinião? Quer dizer, é compreensível que haja uma quantidade enorme de raiva, talvez especialmente entre aqueles que passaram 2 décadas tentando fazer essa diplomacia avançar. Certo. Então, sabe, acho que não há como evitar isso. Ao mesmo tempo, o que acho que o Dr. Zarif estava descrevendo é a direção para a qual o Irã está indo, o que não é necessariamente a visão que ele tem de para onde o Irã deveria ir. Mas acredito que existam esforços, porque mesmo dentro da resistência, há uma necessidade de diplomacia, tendo em mente o fato de que estamos nos aproximando de outro confronto militar. E eu sei que já falamos sobre isso antes, mas só para deixar o ponto mais claro, se esse é o novo normal, então precisamos reconhecer que isso representa uma derrota total para Benjamin Netanyahu em particular. Toda a ideia por trás disso era garantir que Israel subjugasse o Irã sob sua dominação. Não estou dizendo que os israelenses esperavam que isso pudesse ser feito em uma única guerra, e eles frequentemente falam sobre isso como apenas a primeira fase do conflito. Mas se parar agora, então você basicamente tem uma dissuasão mútua entre Irã e Israel. Veja a situação em Gaza. Os israelenses recusaram qualquer cessar-fogo por 2 anos, exceto por breves pausas. E sempre que foram obrigados a concordar com isso, violaram imediatamente o acordo. O mesmo aconteceu com o Hezbollah no Líbano. Por mais de 1 ano, eles se recusaram completamente e, quando finalmente concordaram, violaram logo em seguida. Neste caso, entre Israel e Irã, após 9 dias começaram a considerar a ideia de um cessar-fogo e não o violaram. Por quê? Porque há uma dissuasão mútua entre os 2 lados. Existe um equilíbrio de terror entre eles. E é exatamente isso que os israelenses não queriam alcançar. Eles não querem ver nenhum país na região capaz de desafiar a capacidade de manobra de Israel ou de ter poder de dissuasão contra ele. Veja o que está acontecendo no Líbano. Os Estados Unidos estão se esforçando para garantir que as forças armadas libanesas sejam fortes o suficiente para desarmar o Hezbollah, mas fracas o bastante para não representarem qualquer capacidade de dissuasão contra Israel. Assim, temos a mesma fórmula em outros lugares. Mas, se tudo parar por aqui, e há eleições marcadas em Israel para daqui a 10 meses, que Netanyahu não pode cancelar, então o legado de Netanyahu será o de ter iniciado uma guerra e alcançado o oposto do que pretendia. Acho que esse é um fator central nas conversas que tive com israelenses também. Ele pode realmente iniciar a próxima fase sem coordenação com os Estados Unidos, esperando que, uma vez iniciada a guerra, consiga arrastar os Estados Unidos para dentro dela. Evernovad Switch. Sim. Muito obrigado, Trita. É sim um grande prazer. as always. Obrigado, muito obrigado. Também gostaria de conhecer o Samoyeda. Ambassador, let me shift the gear. Embaixador, deixe-me mudar um pouco de assunto para o que está acontecendo com a Ucrânia. Os europeus estão pressionando para usar os ativos russos. Hoje soubemos que eles querem conceder um empréstimo à Ucrânia, mas esse empréstimo não vem realmente dos ativos russos. Eles dizem que poderão resgatá-lo mais tarde a partir desses ativos. Eu não vejo a Rússia entregando isso à Ucrânia ou aos europeus. To Ukraine or Europeans.
Não, eu acho que, bem, eles tentaram realizar o maior assalto a banco da história, ao confiscar as reservas russas para manter a guerra por mais 2 anos, o que era o que essas reservas financiariam. Basicamente, eles pretendiam usar as reservas russas como garantia para um empréstimo ou uma emissão de títulos. Agora estão propondo emitir um título. 2 perguntas. Primeiro, eles realmente vão fazer isso? Muitos países teriam que agir individualmente, porque não há unanimidade dentro da União Europeia sobre esse assunto. Há alguns países, Hungria, Tchequia, Eslováquia, que não concordam. Segunda pergunta. A Ucrânia é um objeto de crédito confiável para um empréstimo? Como a Ucrânia poderá pagar isso algum dia? Por que eles presumem que ao fim desta guerra, que terminará de um jeito ou de outro, será a Ucrânia vitoriosa e com acesso aos ativos russos, em vez de a Rússia sair vitoriosa e exigir a liberação dos fundos apreendidos? Então, quero dizer, minha própria conclusão sobre isso é que foi uma demonstração clássica da negação europeia da realidade. A realidade é que a OTAN e a Ucrânia perderam a guerra. E a única questão é quanto mais ainda vão perder. E essa agora, acho que é uma última pergunta mais importante. E isso é, o que isso faz com a credibilidade dos bancos europeus? Se você for à Arábia Saudita, por exemplo, quer colocar seu dinheiro em títulos europeus ou em algum tipo de instrumento europeu, quando a Europa acabou de demonstrar que não está disposta a respeitar seu dever fiduciário em relação a esses instrumentos. Acho que isso vai ter consequências terríveis para a Europa. Não é tão terrível quanto teria sido se eles realmente tivessem conseguido realizar o assalto ao banco que planejavam, mas ainda assim é algo bastante sério. E o fato de eles terem chegado tão perto disso é preocupante para os depositantes, na minha opinião. Sabemos que neste momento a guerra está se aproximando de Odessa, embaixador. Se a Rússia decidir continuar o conflito, e Donald Trump não sempre, mas há alguns dias, talvez ontem, disse que a Rússia está mudando de posição. A Ucrânia está mudando de posição. Então, se eles tomarem Odessa, o senhor acha que se a Rússia a capturar, ela vai devolvê-la à Ucrânia, ou vai mantê-la, ou oferecer algo em troca? Não, eles vão manter. Foi originalmente fundada por Catarina, a Grande. É uma questão de orgulho russo. Agora faz parte da Ucrânia, é claro. Muitos dos problemas que começaram logo após o golpe de 2014 ocorreram em Odessa. Houve um massacre em massa de russos por nacionalistas ucranianos e, essencialmente, um ataque terrorista contra falantes de russo. E então, sabe, se eles capturarem aquilo, não acho que devolverão. Mas eu apressaria em acrescentar que não é nada fácil capturar Odessa. É preciso atravessar o rio Dnieper para fazer isso. É necessário tomar território ao norte de Odessa, do outro lado do rio, em relação às áreas controladas pela Rússia. A Rússia não tem capacidade para realizar um ataque anfíbio a Odessa a partir do Mar Negro. Portanto, não é algo fácil do ponto de vista militar. Por outro lado, os russos mostraram que estão dispostos a travar uma guerra lenta de desgaste até conseguirem o que querem. Acho que se a guerra continuar, esse seria de fato um alvo. Donald Trump disse, você sabe, nós sabemos que, nas últimas conversas entre o governo Trump e o governador Kushner, havia outra pessoa naquela reunião. Foi uma chamada de vídeo, com o chefe da BlackRock participando das negociações, observando o comportamento do chanceler da Alemanha. Quem é esse cara? Ele está representando a BlackRock? Ou está representando o povo alemão? Mas é claro, tudo isso é bastante incomum. Aqui temos empresários aliados e o genro de Donald Trump conduzindo assuntos oficiais dos Estados Unidos sem terem cargos confirmados pelo Senado para fazer isso.
Tudo isso é inconstitucional e fora do comum. E o fato de outras pessoas aparecerem nesse processo é apenas mais do mesmo. Eu acrescentaria que, obviamente, nada foi alcançado por esses diplomatas amadores. E Vladimir Putin basicamente disse que se isso for resolvido, será resolvido por Sergei Lavrov e diplomatas profissionais. Ele indicou que gostou de conversar com Witkoff e Kushner. E por que não gostaria? Esta é uma linha direta com Trump, mas não acho que ele veja isso como uma forma de resolver um problema. Na verdade, ele tem sido mais enfático nos últimos dias, dizendo que se não houver um processo diplomático para resolver essa questão em termos aceitáveis, eles simplesmente imporão os termos no campo de batalha. A posição de Zelensky também se endureceu. Tudo isso é muito irrealista. E sabe, no meio de tudo isso, preciso mencionar que a negação europeia chega ao ponto de impor sanções a pessoas como Jacques Baud, que tem sido um analista inestimável e realista. Ele foi rotulado como pró-Rússia por ter contradito a narrativa oficial. E não apenas rotulado como pró-Rússia, mas agora basicamente impedido de acessar sua conta bancária, de viajar, assinar contratos, fazer negócios e assim por diante, sob a justificativa de que expressa opiniões que não o Parlamento Europeu, mas sim a Secretaria Europeia, a burocracia não eleita, considera inaceitáveis. Então, a Europa, quando J.D. Vance criticou a Europa por retroceder na democracia, eu realmente não entendi o ponto dele. Mas agora entendo. É o oposto, eu acho, do que ele estava pensando. Os europeus estão simplesmente sabotando a própria democracia e as próprias liberdades no altar da russofobia. Algo realmente extraordinário. E eles ainda não apresentaram nenhum tipo de proposta de paz. Hoje, Putin realizou o que chamam de sua linha direta com o público, principalmente com a imprensa e o povo russo. Ele disse, aqui está, embaixador, o que ele respondeu ao repórter da BBC, e então falou sobre a conexão entre as economias russa e europeia, e por que isso é importante. A Rússia, apesar de ver uma desaceleração da nossa economia para 1%, ainda ocupa o quarto lugar em termos de tamanho do PIB por PPC, atrás da China, dos Estados Unidos e da Índia. A Rússia está em quarto lugar, somos seguidos pelo Japão e pela Alemanha. O Reino Unido, que você representa hoje, infelizmente ocupa a 7ª ou 8ª posição em tamanho de PIB por PPC. Se uníssemos nossos esforços com os países europeus, nosso PIB combinado por PPC ultrapassaria o dos Estados Unidos. Bem, isso é tudo teórico, mas é óbvio que ao nos complementarmos e unirmos esforços, teríamos prosperado. Faz todo sentido. Veja bem, a resposta óbvia para o colapso da economia alemã é restaurar o gasoduto Nord Stream 2. A Alemanha não pode prosperar sem acesso à energia barata, que vinha da Rússia. Na verdade, não foi a Rússia que cortou esse fornecimento de energia. Foram os Estados Unidos, com a concordância da Alemanha. E agora os europeus estão dobrando a aposta nessa estratégia de negar a si mesmos o acesso aos recursos russos. Essa não é uma estratégia economicamente vencedora. E, de fato, Putin está absolutamente certo. As economias da Europa Ocidental, ou da União Europeia, que agora inclui países da Europa Oriental, e da Federação Russa, são bastante complementares. Cada um pode se beneficiar com o comércio com o outro, e ambos estão perdendo com a ausência de trocas comerciais. Embora os russos tenham compensado isso ao se voltarem para a China, a Índia, o Oeste Asiático e a África, os europeus não fizeram o mesmo. Isso se reflete em governos muito instáveis em toda a Europa, geralmente com apoio minoritário ou em declínio, e no crescimento de partidos nacionalistas populistas de direita, como a alternativa para a Alemanha, na Alemanha, ou o reagrupamento nacional de Marine Le Pen, na França. Talvez a eleição de Giorgia Meloni, na Itália,
reflita o mesmo fenômeno. Portanto, ele tem um ponto válido, mas não é algo que os europeus aparentemente estejam dispostos a considerar. Eles querem que a guerra na Ucrânia continue. Just to wrap up this session, Ambassador. Apenas para encerrar esta sessão, embaixador, se eles continuarem a guerra na Ucrânia, e se, como sabemos, o principal objetivo dos líderes europeus, ou pelo menos da Europa Ocidental, for a continuação do conflito na Ucrânia, se eles tiverem sucesso nesse objetivo, como o senhor vê o futuro da Europa? Vamos ver algum tipo de divisão entre a parte oriental e a parte ocidental da Europa. Bem, essa é uma questão muito complicada. Antes de tudo, não acho que eles vão conseguir perpetuar a guerra, porque estão ficando sem ucranianos para isso. As baixas e deserções ucranianas são extremas, e o exército ucraniano não está indo bem. Além disso, a própria Ucrânia está sendo devastada por ataques de mísseis russos contra sua rede de energia. Há apagões. É inverno. Sabe, acho que o inverno começa oficialmente no domingo. É no Basin. E é bastante rigoroso nessa parte do mundo. Então não acho que eles vão conseguir perpetuar a guerra. Nem tenho certeza, como disse, se eles vão conseguir reunir os fundos. Todos concordaram que iriam 90 bilhões de euros, ou dólares, não lembro qual. De qualquer forma, isso não é muito provável. Qual será o resultado da derrota da OTAN, da UE e dos Estados na Ucrânia? Muita coisa depende de que tipo de Ucrânia será construída depois. Se for uma Ucrânia que sirva tanto como zona de amortecimento quanto como ponte entre a Rússia e o restante da Europa, então talvez a visão do presidente Putin de economias complementares possa ser lentamente restaurada e concretizada. Se for qualquer outra coisa, acho que a UE estará em apuros. Observo, e acho que já mencionei isso no seu programa antes, que Kaja Kallas, porta-voz da política externa da União Europeia, comentou que seria maravilhoso se a Federação Russa se fragmentasse em países menores, que seriam mais fáceis de administrar. Mas veja, é muito mais provável que a União Europeia se desfaça. O Brexit já aconteceu. A UE está quase em conflito com alguns de seus próprios membros, aqueles que resistiram ao grande assalto bancário que tentaram realizar em Bruxelas: Hungria, Eslováquia, Tchequia e Espanha. A OTAN está cada vez mais dividida. Não há certeza de que os Estados Unidos continuarão engajados na OTAN. Se não continuarem, haverá uma arquitetura de segurança pan-europeia construída sobre a OTAN. Muito improvável. Portanto, acho que as verdadeiras questões não são tanto sobre o que acontece na Rússia ou mesmo na Ucrânia, mas sobre o que acontece no restante da Europa. A única coisa que acho que não vai funcionar é que os europeus parecem querer dividir a Europa em uma zona russa e uma zona ocidental. Não acho que isso seja possível. Não dá para ter uma zona desmilitarizada ou algum tipo de perpetuação do conflito. Não acredito que os russos aceitariam isso. Os Estados Unidos talvez aceitassem, mas não vejo por que iríamos querer isso. Achei que o slogan Europa inteira e livre era bom, e precisamos encontrar uma forma de concretizar essa visão. Isso exige cooperação e envolvimento da Rússia, e não pode ser alcançado da maneira como os europeus estão conduzindo as coisas atualmente, sem sequer manter um diálogo com os russos. A razão pela qual faço essa pergunta é por causa de Zelensky ontem. Ele apresentou a ideia de que, sabe, esse tipo de política vinda de Washington é temporária. Vamos ter mudanças em Washington. Ele está falando sobre o período após o governo Trump. Não consigo acreditar que essas ideias estejam vindo dos ucranianos ou do governo Zelensky. Acho que ele está, de alguma forma, otimista em relação às mudanças que podem ocorrer em Washington em 2029 ou 2030, e que essas mudanças poderiam beneficiar as políticas da Europa e da Ucrânia.
Haverá mudanças em Washington em 2029, em grande parte porque o governo Trump está fracassando internamente em lidar com as questões que prometeu resolver. Ele tem sido mais bem-sucedido em casa do que na política externa. A guerra na Ucrânia não terminou em 24 horas, como prometido. A prosperidade doméstica não está logo ali na esquina, como o presidente Trump afirmou na quarta-feira, quando fez o que foi chamado de discurso bah humbug, como o Scrooge falando sobre o Natal. De qualquer forma, não. Na verdade, o Sr. Zelensky é muito mais provável de ser substituído antes do que a política americana. Eu não sei qual será a política dos Estados Unidos. Se as políticas do governo Trump vão permanecer, ser modificadas, repudiadas ou substituídas. Ninguém pode dizer. Essa é uma transição muito incerta nos Estados Unidos e na Europa. Mas eu acho que Volodymyr Zelensky está se apoiando nesse pensamento ilusório. Não é nada além disso. This is nothing more than that. Whistling in the dark, perhaps. Yeah. Thank you Muito obrigado, embaixador, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. as always. I was glad to join. Fiquei feliz em me juntar a Trita Parsi. Achei que ele fez alguns pontos muito bons e espero que você tenha um bom fim de semana. Hope you have a good weekend. You too. Stas.